Você acredita que a sua equipe de marketing e vendas poderia trazer mais resultados de mercado, mais vendas, mais qualidade? Tá? Eu ouço isso de muito empresário, né? Converso com muitos donos aí de pequenas e médias empresas e eles relatam isso para mim. Eu vou comentar, vou te dar algumas dicas agora, tá? Então sua empresa ela quer que o marketing e vendas traga mais resultado. Isso é comum a gente ver no mercado, tá? E normalmente essa cobrança que recai à equipe de marketing, normalmente ela não é somente de responsabilidade das áreas de marketing e vendas. Muitas vezes a própria empresa, isso comumente a gente vê nas pequenas e médias, normalmente a diretoria da empresa, a gestão da empresa, ela subjuga as áreas de marketing e vendas no sentido de que elas deveriam ter mais métodos e trabalhar de uma forma mais estruturada. Tá? Então, essa questão de que eu quero que o meu marketing e minha área de vendas tragam mais resultado, isso começa na estratégia e no board da empresa, lá no dono da empresa, no gestor da empresa, tá? E o que ela quer como estratégia. Tá? Então, se você está só culpando a sua área de vendas e de marketing, cuidado, você não vai resolver o problema. Então, comece a entender que isso é uma questão mais estrutural e mais ampla para você trabalhar, tá certo? Então, a gente tem que pensar na equipe, a gente tem que pensar no plano e na estratégia que ela está seguindo. Normalmente, as equipes de marketing e vendas não seguem plano, não seguem estratégia. Muitas vezes elas precisam de algum tipo de orientação, de mentoria, muitas vezes não tem, e muitas vezes elas não usam e deveriam usar métodos de atuação, modelos práticos de atuação. Tem vários modelos práticos de atuação, tanto para marketing quanto para vendas, que aumenta a produtividade, faz com que elas trabalhem melhor e aumenta a produtividade, só que isso muitas vezes é visto com preconceito, muito dono de empresa acha que isso vai travar a operação dele, vai deixar tudo mais lento, mais demorado, isso é verdade, mas no primeiro momento, quando você está começando a entender do método, ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho, igual andar de bicicleta. Andar de bicicleta é um método, né? Um pé para cá, outro pé para lá, um primeiro, um depois, equilíbrio, né? É um método. Então no começo você patina, você tem um pouco mais de dificuldade, depois isso vai bem. Tá? Então começa a pensar dessa forma, equipe, plano, estratégia, monitoria, né? Mentoria, orientação e método de atuação. Se você começar a olhar um pouquinho dessa forma, você vai começar a estruturar um pouco melhor e vai começar a buscar melhores resultados, tá bom? Então, normalmente o marketing, vamos falar um pouquinho de marketing e vendas. Normalmente o marketing ele tem uma postura muito mais operacional. Faz a arte do post da internet, faz o folder, tá? E muitas vezes ele fica descolado da estratégia da empresa. Muitas vezes o marketing não entende quem é o consumidor, mesmo que desenhe persona, né? Tem que desenhar a persona olhando para o consumidor, olhando para a pesquisa, olhando para o mercado. Tá? Então muitas vezes o marketing está distante do consumidor, está distante do entendimento de por que alguém compra, por que alguém não compra. Tá? Então ele fica muito cerceado, tanto pela formação quanto pelas diretrizes que ele recebe da empresa, a fazer coisas operacionais. Então começa a trazer um pouco mais de demanda estratégica para o seu departamento, peça para ele diagnosticar o mercado, peça para ele pesquisar o consumidor, peça para ele fazer análise dentro da empresa, quantos clientes pararam de comprar, quantos clientes diminuíram o volume de compra, onde você vende mais, por que você vende mais, onde você vende menos, por que você vende menos, quem parou de comprar, por que parou de comprar. Tá? Então começa a buscar informações e começa a analisar estrategicamente esses consumidores, esses mercados, esses produtos, para que você possa ter um discernimento melhor. Além de analisar o mercado, que é uma dica fundamental, a outra dica que eu dou é coloque o marketing para fazer qualificação dos seus leads, dos seus possíveis clientes. Tá? Então, só o fato de você entender como que você qualifica, o que é a qualificação? Quais são as 4 ou 5 perguntas que, se você responder positivamente, eu posso entender que você está mais próximo de se tornar um cliente. Tá? Então, quais são as 4 ou 5 perguntas que, se você responder positivamente, eu entendo que você pode ser um cliente ideal, pode estar mais próximo do fechamento. Tá? Então, 2 prospects, um qualificado, outro sem qualificação,
você vai jogar para a equipe de vendas o que está qualificado. Tá? Então você já começa a colocar marketing para entender o nível de um cliente, de um possível cliente, mais quente ou menos ou mais frio, e integrar o seu marketing com o seu departamento de vendas. Outra coisa que o seu departamento de marketing pode fazer, esquentar o lead. Tá? Então, a partir do momento que você começa a conhecer o seu consumidor, eu recomendo que você faça um mapa dos passos que o seu consumidor percorre. Tá? Desde o momento que ele percebe que ele precisa de alguma coisa, às vezes até antes disso. Né? Às vezes ele nem percebeu que ele tem um problema isso. Então, antes do problema, percebi o problema, vou analisar o mercado e etc. até fechar a compra e o pós, né? O pós-venda, pré da próxima compra. Tá? Então, quais são as dores e os desejos desse consumidor ao longo de todo o processo que ele percorre? E como que você pode proporcionar uma informação, proporcionar uma experiência, deixar a sua marca mais próxima dele. Então, o seu departamento de marketing já pode começar a fazer essa análise e isso vai gerar diversos momentos para você estruturar a comunicação, para você se comunicar e até como vendedor. Tá? Então eu estou no momento de decidir os players para ir para o fechamento. Se o marketing entendeu todas as emoções envolvidas, todos os medos envolvidos, ele pode colocar essas argumentações, tratar essas objeções na boca do vendedor. Então você coloca um vendedor que foi apoiado pelo departamento de marketing e ele vai estar mais preparado para isso. E o cara de vendas, né, o seu vendedor, vai trazer um feedback para a área de marketing. Isso vira post, isso vira material de comunicação, isso vira slogan, isso vira campanha, tá? Isso vira produto, isso vira serviço agregado. Então você começa a colocar o seu marketing de uma forma um pouco mais estratégica e colando ele com a atividade de vendas. Tá? Então, dentro do momento que você mapeou as diversas interações, coloque o seu marketing para ajudar o seu vendedor. Então, se o vendedor fez uma visita, como que o marketing pode entrar depois dessa visita para esquentar esse prospect? Tá? O vendas acabou de vender, tirou o contrato, tirou o pedido, como que o marketing pode entrar para deixar esse momento mais feliz, mais bacana, que o consumidor tenha uma experiência e fala, putz, foi legal, né? Então, como que o marketing pode esquentar e trazer comunicação ao longo de todas as etapas, todas as interações diretas ou indiretas aí, tá? E vendas, o que vendas pode fazer para poder trazer um pouco mais de resultado? Primeira coisa é entender que vendas não é uma habilidade única do cara lá que sai mentindo, enganando, enrolando, pressionando e por isso ele consegue a venda, tá? Há 20 anos atrás era isso, hoje já não é mais, tá? Então, a primeira coisa é entender que vendas é um processo, então você vai trabalhando esse processo, quanto melhor você entender o seu consumidor, que tem a ver com aquela dica de marketing também. Marketing também vai desenhar o processo, tá? O processo de marketing vai entrar no processo de vendas, a partir do momento que o cliente fala, opa, o prospect, né? Ele fala, opa, quero conversar com o vendedor. Ele já teve várias interações com a sua marca, provavelmente, tá? Então, quer dizer, o marketing já teria que ter atuado antes dele levantar a mão, fazendo ele levantar a mão, tá? Quero conversar com o vendedor, não significa que eu vou comprar, tá? Estou longe de comprar. E a partir desse momento inicia um outro processo que é gerenciado pelo vendedor, pela equipe de vendas. Tá? Então, entenda esse processo e entenda como que o seu vendedor pode estar mais adequado a cada uma dessas demandas de cada uma dessas etapas. Tá? Então você começa novamente, se você teve um bom trabalho de marketing antes do prospect levantar a mão, o trabalho do vendedor vai ser simplificado. Tá? Então começa a pensar em processo de caminhar do cliente dentro do momento de venda. Outra coisa muito importante é a segmentação. Tá? Então é importante que o seu vendedor ele entenda de segmentar os clientes, ele entenda, e ele vai usar a qualificação de que o marketing fez e vai, né, melhorar essa qualificação porque ele está no dia a dia de mercado. Então vendas vai
partir do momento que ele chegou num prospect e começou a conversar com esse prospect, mesmo que esse prospect tenha levantado a mão, quero falar com o vendedor, ele com algumas informações de segmentação e qualificação, ele pode entender se esse prospect tem maior ou menor potencial de fechamento e dessa forma o nível de dedicação e até de acompanhamento que ele pode colocar aí para esse fechamento. Tá? É muito importante que o seu vendedor entenda da argumentação de apresentação até a argumentação de vendas. Então, a gente fala muito de negociação de vendas, mas a hora que eu vou negociar a venda, significa que o cliente já falou que quer comprar ou que tem uma intenção de comprar. Ele está no final do processo. Tem várias etapas antes da negociação que o seu vendedor é importante. Então, fazer uma boa apresentação, fazer com que essa apresentação quebre barreiras, né, emocionais do seu prospect, fazer com que essa apresentação gere uma percepção de que o seu produto é a melhor solução para a necessidade dele, criar relacionamento. Essa parte de criar relacionamento já é meio habitual, né? Então, perceba que eu já apontei tanto a negociação quanto rapport, relacionamento, como coisas que já estão muito no dia a dia, só que tem várias outras coisas, processo, funil, spin selling, argumentação, né, apresentação, esquentar o prospect, que ainda não está tão presente em muitas empresas. Tá? Então, se você quer tornar a sua área de vendas e marketing mais produtiva, você precisa pensar nesses elementos que eu estou te colocando aí. Tá? Esse é o mínimo para depois você começar a evoluir cada vez mais. E integrar. Né? Se você reparou, em vários momentos eu mostrei uma integração entre marketing e vendas. Esses dois times precisam estar juntos e não separados. Eles falam a mesma coisa. Se a sua marca não vende, ela não é uma boa marca. Tá? Então, não adianta você falar, vou fazer um trabalho de marca e está distante de vendas. Não, o seu vendedor, ele é um cara de marketing. O seu vendedor, ele é um canal de marca. Tá? Ele defende a sua proposta de valor. Se o seu vendedor não estiver colado com marketing, ele vai ser somente um cara que pressiona. Tá? O seu vendedor está no mercado, o marketing precisa dele. Então, essa integração também é extremamente importante para que você tenha uma produtividade melhor e, consequentemente, tenha melhores resultados. Beleza? Pense nesses elementos aí e vamos brigar melhor aí no mercado. Valeu, até mais. Meu nome é Ricardo, eu tenho mais de 20 anos de experiência prática de mercado em marketing, vendas, inovação, comunicação e estratégia, que são áreas, conhecimentos que ajudam a empresa a ser mais competitiva.